Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso aquela que ela diz que eu posso. Aquilo que ele diz que eu posso. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. Você pode de tudo, desde que esteja na palavra do Senhor. E certamente você vai alcançar voos maiores daquilo que você possa imaginar ou pensar. Nessa noite, o tema da nossa mensagem, pastor Josias falou, você vai trazer a ilustração no púlpito? Falei, dessa vez não tem como, senão seria muitos, né? Sonhos. Quem tem sonhos aí? Levanta a mão. Você tem sonho? Quem está vivo tem sonho. Todos nós temos sonho. O sonho é de graça, mas o processo se vende separado. Nessa noite nós vamos ouvir muito sobre sonhos e processo. É algo que arde dentro do meu coração, porque eu não creio, querido, eu não creio que o nosso Deus, Ele pega uma pessoa, um ser humano, e a pessoa continua a mesma pessoa. É impossível. É impossível. Por isso que nessa noite nós vamos falar de sonho. Obrigado, Zaia. Zaia já é casado, muito bem casado, né, Zaia? Deus abençoe, tá, Zaia? Amém. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no seu telefone, tá? Gênesis capítulo 37. Nós vamos decorrer alguns versículos. Tá? Não tem como nós ler todo o capítulo 37, porque é muito extenso. Essa mensagem, essa passagem você já conhece, né? Gênesis capítulo 37. E habitou Jacó na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Versículo 7, 37, 7. Atávamos feixes no campo, e eis que os feixes se levantou e ficou em pé, e eis que os vossos feixes rodeavam e se inclinava perante mim. Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e se referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Essa é uma história fantástica, que eu e você já ouvimos vários pregadores, várias mensagens a respeito de José, a história de José. Eu creio que a palavra do Senhor sobre perdão, essa é uma das histórias mais lindas que tem sobre perdão, que é um outro foco. Agora, sobre processo, se falando em José, você pode conjecturar processo como deserto. Uma palavra mais bonita, processo. O processo, ele é inevitável na minha e na sua vida. Deus nos dá os sonhos, mas o processo, ele deixa comigo e com você para nós descobrir. Você imagina só, se o Senhor realizasse em sonhos o processo que José teria que percorrer para chegar no palácio. Você acha que José ia aceitar? Nunca, gente. Nunca. Nunca. E não tem como. Muitas pessoas querem os sonhos, mas elas não estão disponíveis para enfrentar os processos. Então diga comigo bem forte: o sonho é de graça, mas o processo se vende separado. Por que se vende separado? Porque é uma conquista após a outra, é uma dificuldade após a outra, é uma situação após a outra. Só que em tudo isso, todos os processos, eu e você crescemos, não somente espiritual,
mas como em conhecimento, na graça, em todas as áreas. Tão importante como os sonhos, também é importante os processos. Se você quiser alcançar grandes sonhos, você tem que estar disposto a passar por grandes processos. Queria que a Pâmela colocasse Salmo 105, 16, por favor. Salmo 105, 16 é a continuação da história de José. E Deus fez como houvesse fome na terra deles, e deixou o seu povo sem alimento. Antes de Deus te levar em lugares altos, você pode ter certeza de uma coisa: você tem que começar a servir aonde você está, em Canaã. Canaã, o significado de Canaã é fartura, é terra de prosperidade. Mas os irmãos de José não via dessa forma. Canaã significa lugar baixo. A história de José, quando muitos pregam, ela não começou somente no palácio. A história de José começou em Canaã. E o meu e o seu processo começa aonde nós estamos. Eu quero falar nessa noite para você, não é somente um processo material, mas mais importante do que isso, é um processo espiritual. Que quando eu e você entendemos o processo espiritual, certamente o processo material é uma coisa consequente. Comece a servir onde você está, com o que você tem de melhor. Ah, mas eu não sou líder de célula, eu não sou um pregador, mas lá no seu trabalho eu tenho certeza que tem alguém que precisa de conhecer de Jesus, que está passando um processo o qual você pode contribuir muito e ajudá-lo muito nesse processo. Aonde você está, você pode ajudar alguém. Existem muitas pessoas que estão perdidas, que até vêm à igreja dia de domingo, participa dos cultos, mas não tem encarado o processo. Tem muitos de vocês aqui essa noite que o Senhor já falou fortemente no coração, mas porque o processo é dolorido, o processo é cansativo. É igual aquela pessoa que ela quer passar num concurso público, ela tem que estudar, existe um processo para você passar no concurso público. E existe um processo para que cada dia eu e você tenhamos relacionamento genuíno com o Senhor. Seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel onde você trabalha, onde você estuda, a célula que você dirige, a célula que você participa. A fidelidade não é o caminho mais curto, mas certamente vai te levar um next level, um lugar mais alto. Você pode ter certeza disso. Às vezes as pessoas nos perguntam: mas eu não consigo, tudo que eu começo eu paro, tudo que eu começo eu não consigo ir para frente, porque o processo é cansativo, o processo é doloroso, o processo muitas vezes nos faz desanimar. E por isso que você que é casado, você precisa estar alinhado com a sua esposa, juntamente com o Espírito Santo, onde o cordão de 3 dobra, certamente. Porque a hora que um cair, o outro levanta o outro. Não, vamos para frente, vamos caminhando.
Por isso que você tem que ter ao seu redor amigos que influenciam positivamente. Por isso que você tem que ter ao seu redor pessoas que te coloquem para cima. Se você não consegue servir em lugares baixos, certamente o Senhor não vai colocar você em altos lugares. Isso eu posso ter certeza. Nenhum ministério, nenhum grande pregador, nenhum grande empresário, nenhum grande funcionário público, ele não sequer deixou de passar pelo processo. Se você não consegue servir em pequenos lugares, certamente você não vai conseguir servir em lugares altos. E porque todos os sonhos, meu e seu, tem que estar relacionado com Cristo. Todos os sonhos que você tem, familiar, ministerial, tem que estar sempre o Senhor em primeiro lugar e as pessoas. Porque o mais difícil é nós trabalhar com pessoas. Processo revela quanto comprometido está você com seus sonhos. O Salmo 105:19 diz assim: até que se cumprisse a profecia a respeito dele, e ter-lhe provado a palavra do Senhor. O processo nunca vai deixar você a mesma pessoa. Sempre vai te levar a um outro nível de crescimento espiritual. O processo não quer mudar o seu sonho, jamais. Mas sim, ele quer mudar o seu caráter. Deus, Ele não quer mudar o meu e o seu sonho. Só que devido ao processo, Ele vai aperfeiçoando os nossos sonhos. Porque o pensamento que Ele tem ao meu e seu respeito são maiores daquilo que o sonho que você imagina, que você sonhou, que você pensou. Deus sempre vai fazer algo extraordinário, maior. Mas antes dele realizar os seus sonhos, ele precisa mudar o seu caráter. Precisa mudar você. O processo nunca vai ser igual. Mas certamente, você também nunca será a mesma pessoa em Cristo Jesus. Certamente hoje você pode achar que você está passando por um processo. Se eu perguntar hoje quantas pessoas estão passando processo na área da saúde aqui, eu sei que alguns estão passando. Se eu perguntar quem está passando um processo financeiro, alguém está passando. Um processo conjugal, alguém está passando. Mas eu tenho algo para falar para você. Que esse processo vai servir de experiência para que você aconselhe e direcione e compartilhe com aquelas pessoas que vêm contar um sonho para você. Onde as pessoas vão falar para você, isso não vai dar certo. E você vai ter bagagem suficiente para falar, não, queridos, eu passei por esse processo, eu passei por essa situação, Deus fez isso, Deus fez aquilo comigo. Eu tenho certeza que esse processo, como foi na vida de José, ele é temporário. É como a primavera, o verão, ele é passageiro. Só que não deixe de esquecer que acabando esse processo vai vir um outro processo. Só que o processo é de multiplicação, de crescimento. Todo processo doloroso vai trazer para mim e para você crescimento, nos fortalecendo, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Cristo Jesus. Deus esteve com José no poço, na escravidão, na prisão. E você pode ter certeza, meu irmão, de uma coisa: o Senhor está presente no seu processo. Ainda que pareça que Ele não responda,
ainda que parece como ele fez com José, ele não respondeu. Ele não falou com José no seu processo. Mas uma coisa nós temos certeza: como ele esteve no poço, na prisão, na escravidão, ele também esteve com José no palácio. Aquele que começou a boa obra, aquele que começou o processo da sua vida, se você perseverar, ele vai terminar. Você crê nisso? Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E se ele colocou você nesse processo, você pode ter certeza que ele está com você. Não importa se você está no poço, não importa se você está na prisão, não importa se você está doente, seu casamento está quase acabando, se você está com seu nome negativado, se você hoje obedecer o processo, certamente o Senhor está contigo, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Não estou aqui levantando pregação de prosperidade não, querido. Mas como Deus esteve com José, e como eu creio e você creia que essa palavra é verdade, que todas as vírgulas daqui vão se cumprir, então você tem que tomar posse, porque ainda você pode comer o melhor dessa terra, você pode ter a felicidade, sem nem ter R$1 no bolso, porque você tem a paz que o entendimento humano, que a pessoa, o ser humano não consegue compreender, só quem está alinhado com o Espírito Santo consegue. Deus sustentou José em todas as etapas, em cada estação, em cada temporada, e mesma coisa vai acontecer com você. Mesma coisa vai acontecer com você. O processo revela a sua grandeza e tira você o melhor do seu potencial. Ele vai revelar em você aquilo que você nem mesmo imagina. O processo é tão especial, queridos, que se não houvesse o processo, um grão de areia nunca se tornava uma pérola. Um pedaço de carvão nunca poderia ser um diamante. Um soldado nunca poderia chegar a ser general. Uma criança nunca chegaria a ser um gigante. E um casulo nunca chegaria a ser uma borboleta. Sem o processo, você nunca vai alcançar o máximo que Deus tem para a sua vida. Por isso, nessa noite, você toma posse do seu processo. Esquece o processo que você está vivendo. Abrace ele. Abrace o processo. E Deus vai aflorar na sua vida o melhor dele em ti e na sua casa. Repita comigo bem forte: sonhos e processo. Deus não usa processo para mudar os seus sonhos, queridos, mas Deus usa processo para mudar você. Salmo capítulo 105, 18. Só acompanhe comigo. Cujos pés apertaram com grilhões e que puseram em ferros José. Uma coisa que me inspira em José: ainda aprisionado, com grilhões, abandonado, esqueceram de José na prisão. O José não chutou o balde, como eu e você muitas vezes nós pensamos em chutar o balde. Quantas vezes eu e você pensamos em desistir? Quantas vezes você pensou em desistir da sua família, de ir embora, de sumir, de desaparecer? Quantas vezes você pensou coisas terríveis a respeito da sua casa? Quantas vezes o diabo colocou na sua vida que você não tem jeito, que você é um incompetente, que tudo que você coloca a mão fale? Quantas vezes?
Por isso nessa noite eu falo, igreja, não chute o balde. Não tire a camisa. Abrace o processo. Abrace o processo. O processo não vai fazer como a minha vida e a sua vida seja mais fácil. Nunca vai fazer. Engano se tem alguma igreja que prega que a vida com Cristo é 1000 maravilhas. Mas agora uma coisa eu tenho certeza: o processo vai fazer com que eu e você sejamos cada vez mais forte em Cristo Jesus. Por isso, siga em frente, avance na área ministerial, no seu trabalho, aonde você estiver, com que as pessoas conheçam Cristo através de você, através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua casa. Avance, corra, porque isso vai fazer parte do processo. Para você aparecer no palácio, para você subir no palácio, você precisa aparecer em lugares baixos. Seus sonhos são grandes. E eu tenho outra boa notícia a dar a você. Outra coisa eu posso ter certeza: se aconteceu com José, vai acontecer comigo e com você. Isso aqui é forte, viu? Uma coisa eu posso te assegurar: que os seus sonhos vai trazer inimigos. Os seus sonhos vão trazer inimigos. Se os teus sonhos não atrair inimigos, não atrair críticos, não atrair oposições, é porque os seus sonhos são pequenos demais. E porque eu falei para você, vai acontecer na sua casa, com a sua família, com aquela pessoa que está mais próxima a você. José, imagine só, eu fico imaginando agora a história de José. Queridos, até os irmãos de José acreditavam que um dia o Deus de José, o Deus de Jacó, do seu pai, poderia realizar o sonho de José. Porque se os irmãos de José não acreditassem nele, não o venderiam, não tentava exterminá-lo. E se você não estiver enfrentando oposições com os seus sonhos, atraindo inimigos, você precisa orar a Deus e pedir um novo sonho. Sinto te dizer. Agora, se os seus sonhos, os seus projetos, lá na faculdade onde você está trabalhando com os colegas, na escola, se lá você está tendo opositores, críticos a respeito do evangelho que você tem pregado lá, você pode ter certeza que os seus sonhos são grandes. Porque se os irmãos de José achavam que ele era simplesmente um sonhador, como eles falavam, por que então eles tentaram sumir com José? Porque no fundo, queridos, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão vendo você, quando ela começa a criticar os seus sonhos, é porque elas têm certeza que uma hora ou outra o Senhor vai realizar o sonho seu. Você consegue compreender? Repita comigo: sonhos e processo. Tudo começou em Canaã, num lugar baixo. Seja valente, querido, em servir nos pequenos lugares, aonde Deus tem colocado você,
no ministério onde Deus tem colocado você, aonde os líderes enxergam em você uma possibilidade, às vezes para cuidar de criança, às vezes para cuidar de uma área, e certamente o Senhor está chamando alguns de vocês, que tem um compromisso, abraçar o processo. Às vezes aquela desavença que você está tendo com seu filho, às vezes se você estivesse dando uma aula na escola bíblica, você poderia ter um gatilho, despertasse, puxa, e se eu fazer isso? Certamente vai abençoar a sua casa. Mas às vezes a gente olhamos o processo de dar aula, levantar dia domingo, vir aqui na igreja, trabalhar com célula, ou receber uma célula em casa, tem que lavar a calçada, limpar as cadeiras toda terça-feira. Mas querido, Deus tem sido fiel, com cada líder de célula, cada anfitrião, eu posso ver a mão bondosa do Senhor, no setor em qual eu tenho trabalhado, eu tenho visto como o Senhor tem sido grande e bondoso com os amados irmãos que recebe. Querido, Deus nunca deixa dever nada para ninguém, Ele nunca deve nada a ninguém. Ele disse, aquele que dá um copo d'água, vai receber uma pedrinha, um galardão, um benefício. Só que muitas vezes nós temos compreendido a obra de Deus de uma forma errônea, errada, equivocada, porque muitas vezes somos ensinados, se ofertamos é que nós vamos receber. Às vezes você oferta aqui em dinheiro, não é que você vai receber em dinheiro, mas você recebe em saúde. Quantos esse ano, eu estava analisando, pensando com a minha esposa, quantos esse ano da nossa casa, nós não quebramos nenhuma perna, não tivemos nenhum acidente gravíssimo, nada, tudo isso é bondade do Senhor. Na nossa célula transcorreu tudo, lá na sua casa, faça uma avaliação. Nós estamos há 15 dias, 16 dias para terminar o ano. Quantos o Senhor foi bom comigo e com você? Se nós olharmos para trás, há 10 anos atrás, ou há 5, olha onde você estava. Olha onde você estava. Olha a família onde você estava. E o Senhor tem sido bondoso. Segundo, o processo não vai mudar os seus sonhos, mas certamente vai mudar você. Terceiro, apesar da dificuldade e dos problemas, apesar dos inimigos, e eu digo a você, siga em frente, não se renda. Se for preciso, corra do pecado como José correu. Corra do pecado, corra longe. Por isso que nós temos que estar com pessoas que influenciam nós, pessoas de Deus, que onde o Espírito Santo está presente, porque certamente essas pessoas, no dia que nós pensarmos em cair, o dia que nós pensarmos em desistir, o dia que nós pensarmos em chutar o balde, elas vão dar uma palavra de motivação para nós, e vai nos levantar, vai fazer como Jesus fez com Pedro. Eu fico imaginando aquela cena também, que Jesus deve estar longe, porque a Bíblia relata que eles viram de longe, mas no momento que Pedro duvidou e começou a afundar, o Senhor já estava estendido a mão para ele. É assim que o Senhor faz conosco, e por isso que eu e você temos que abraçar o processo. E para finalizar, para que tudo isso aconteça, querido, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. Gênesis capítulo 41. Sonhos e processos. Quarenta e um, 52, 51 e 52. E José, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar. Outras versões diz frutificar na terra onde tenho sofrimento.
Querido, primeiro, Deus, olha lá, ó, o primeiro, Manassés, Deus me fez esquecer. Deus tem que curar cada um de nós. Primeiro, para que os sonhos se frutifiquem na nossa vida. José precisou primeiro esquecer de tudo aquilo que os irmãos dele fez com ele. José precisou primeiro perdoar para que o Senhor frutificasse na vida dele. E o segundo, Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Querida, onde tem sido o seu sofrimento, é ali que o Senhor vai fazer você prosperar. Aonde tem sido o seu deserto, é ali que Deus vai fazer você prosperar. E nessa noite, gostaria de te convidar ao Ministério de Louvor. Uma coisa eu quero falar firmemente para você: nunca permita que o passado, que os inimigos, deixe apagar os teus sonhos. Não deixe, queridos, que a circunstância, os desertos, as dificuldades, os processos, deixe apagar o sonho que o Senhor colocou na sua vida. Eu creio que você tem sonhos, e como José, você tem que estar disposto a superar, a caminhar no processo. Porque eu tenho certeza de algo: antes que eu e você parta dessa vida, antes que eu e você morra, o processo do Senhor vai se cumprir na nossa vida, para a honra e a glória dEle. Para que as pessoas, para que os irmãos de José possam ver em José, realmente, ali estava a presença de Deus. Ali estava o poder de Deus. Ali está o Jesus Todo-Poderoso, que transforma, que perdoa, que aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mata mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que mente não mente mais. E cada dia eu e você vamos sendo transformado, exalando o bom perfume de Cristo. A luz de Cristo vai exalando, vai clareando a minha e sua vida, através do poder de Deus. Você quer os sonhos, você precisa abraçar o processo. Queria convidar você nessa noite, se colocar em pé. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que têm um sonho de ter uma família temente a Deus, uma família que todos adoram a Deus. Eu tenho certeza que você tem um sonho de passar num concurso público. Eu sei que você tem um sonho de ser próspero. Eu sei que você tem um sonho, às vezes, de ter uma empresa, de ser uma pessoa de relevância na sociedade. Tudo isso é possível, querido, quando nós abraçamos o processo. Quando eu e você reconhecemos que o processo vai nos ajudar a caminhar. Pai, nessa noite, mais